Oi, seja bem-vinda ao canal Professora Nerd. Você está com Francinete Coutinho em mais um vídeo dos dados do mestre, falando hoje a respeito do sistema Defensores de Tóquio, terceira edição, experiências. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar a respeito das regras de como evoluir o seu personagem, de como adquirir experiência e de como utilizar essa experiência no aprimoramento do seu personagem e na utilização de jogadas interessantes para a sua campanha. Se você também quer saber como utilizar a experiência nesse sistema incrível, fica aqui, que depois da vinheta a gente conversa. Então, ansioso para aprender tudo a respeito de experiência? Pois é, a experiência é uma das partes mais divertidas do RPG de mesa. Porque caiu aqui de paraquedas e nem sabe o que é RPG de mesa? RPG de mesa é um jogo de interpretação de personagens. É um jogo onde você e um grupo de amigos se juntam para escrever, criar histórias, né? Então, o grande legal do RPG é você contar histórias, tá certo? Normalmente existe um narrador que ele vai criar o cenário e os desafios para serem propostos, e os outros membros da mesa irão criar personagens para viverem no cenário que o mestre criou e resolverem os desafios que ele propôs. Mas, se você já é amante do RPG de mesa e curte tudo, você vai adorar hoje conhecer tudo sobre o processo de experiência. Antes disso, eu deixei aqui no link, tá? Aqui um link aqui no card, para que você veja os outros vídeos a respeito do sistema 3DT Alpha. Hoje nós estamos encerrando o estudo de 3DT Alpha. Isso, no entanto, não quer dizer que não haverão outros vídeos, né, com curiosidades ou coisas interessantes aqui e acolá. Eu vou estar postando alguma coisa, mas a análise completa do sistema 3DT Alpha está sendo encerrada hoje. Então, se você não viu os vídeos anteriores, corre lá, vai dar uma olhadinha no link e vai dar uma olhadinha em todo o conteúdo. É muita coisa legal que tem lá, tá bom? Vamos então falar sobre experiência? Vamos lá. Bom, pessoal, os aventureiros, como você sabe, eles nascem. Depois que eles nascem, eles evoluem, tá? E esse processo de evolução, em termos de jogo, ele é representado pelo que nós chamamos de pontos de experiências, ou apenas PE, tá certo? Então, os PEs, ou pontos de experiência, eles são como uma espécie de recompensa que o personagem ganha, né? O jogador ganha, quando interpreta o seu personagem de forma correta, quando consegue, por exemplo, cumprir os desafios propostos pelo narrador. Então, normalmente, no final de cada aventura, né, ou às vezes até mesmo antes da aventura terminar, quando algum desafio, algum risco muito grande é superado, o narrador ele costuma presentear os seus jogadores com pontos de experiências que irão representar esses pontos de experiência, né? Irão representar assim o sucesso, digamos assim, do jogador naquela aventura, naquela campanha, né, que ele acabou de participar. Em 3DT Alpha, por exemplo, existem algumas regrazinhas para você ganhar pontos de experiência. Vamos a elas então. Primeiro, sempre que você você jogador, terminar a aventura com o seu personagem vivo, se você terminou a aventura e o seu personagem ainda está vivo, você vai ganhar um ponto de experiência por isso. Olha aí, sobreviver é o que interessa, o resto não tem pressa, né? Então, se você terminou a campanha com vida, um ponto de experiência para o seu personagem. Se o seu personagem concluiu a missão que o narrador deu para ele com sucesso, vamos supor que o narrador disse para ele que ele tinha que ir até uma cidade, recuperar uma joia mágica que tinha sido roubada por um mago, e se ele foi lá, conseguiu encontrar o mago, rastreou a joia e conseguiu recuperar e trazer ela de volta, então ele concluiu a missão com sucesso. E ao concluir a missão com sucesso, ele ganha mais
um ponto de experiência. Por último, se ele teve combates ao longo da sua aventura, né? Cada combate justo, que nós vamos já falar sobre o que seria o combate justo, né? Cada combate justo vai render para ele um ponto de experiência por inimigo, né? Então, se ele teve 2 combates justos, 3 combates justos, 2 pontos, 3 pontos de experiência, tá certo? Então, é assim que a gente calcula os pontos de experiência. E também a gente deve lembrar que para cada derrota em combate justo, então ele enfrentou o cara, ele não ganhou, tá? Ele foi derrotado. Mas foi uma derrota em combate justo, foi uma derrota justa, ele que foi derrotado perde um ponto de experiência, né? Para cada companheiro morto, né, que ele deixou morrer, ou que ele perdeu no meio da aventura, ele também vai perder um ponto de experiência. Isso é legal para fazer os jogadores se importarem com seus colegas de mesa, fazer os jogadores ajudarem uns aos outros, a ver aquela interação legal que faz parte, né, da ideia do RPG de mesa, tá? Então, se você perdeu o cara, não sabe nem onde ele foi parar, ou deixou o cara morrer, você vai perder um ponto de experiência por isso. E vai perder também um ponto de experiência para cada vez que você violar um código de honra. Lembra dos códigos de honra? Código herói, código cavaleiro, código da derrota. Você comprou aquelas desvantagenzinhas só para poder ganhar ponto e melhorar o seu personagem, não foi, danadinho? Não, de forma nenhuma. Narrador não pode permitir que isso aconteça, narrador. Você tem que punir aquele jogador que não está interpretando o seu código de honra. Pior, que está violando o código de honra. Então, você tem um código onde você não pode mentir e você mente cada 5 minutos. Vai perder ponto de experiência por isso. Você tem um código que você tem que salvar as pessoas, né? Você tem que ajudar sempre as pessoas, mas você deixa as pessoas morrendo e vai-se embora cuidar da sua vida. Você tem que perder ponto de experiência por isso. Então, cada vez que você violar um código de honra que você tenha, que o seu personagem tenha, você vai perder ponto de experiência. O mestre também deve, tá? Isso aqui é opcional do mestre, mas é altamente recomendado, premiar com um ponto de experiência os jogadores que agiram de acordo com seus personagens. Então, você cria, junto com aquele narrador, todo um personagem, você cria um background para aquele personagem, né? Um personagem honrado, um personagem decente, um guerreiro. Aí, quando você vai interpretar, você interpreta, né, um maluco, irresponsável, tá? Um cara que não tem nada a ver com aquilo que você criou no background. Então, se isso está acontecendo, o narrador ele tem que lhe punir. Como ele vai punir isso? Ele pode tirar um ponto de experiência seu. No entanto, se você está interpretando exatamente o que você se propôs e com perfeição, o narrador ele deve sim, ele deve te premiar, né, para te incentivar a continuar interpretando o seu personagem de forma correta. Ele deve te premiar isso com um ponto de experiência extra, tá? Um ponto de experiência extra. Cada jogador, ele deve anotar na ficha de personagem os pontos de experiência que ele ganhou. Isso aí é responsabilidade do narrador. Ou, desculpa, do jogador. O narrador não é obrigado a saber quantos pontos de experiência ele te deu há 2 campanhas atrás. Ele tem muita coisa para ele lembrar. Os vilões, as tramas, os enigmas, né? Você, jogador, você tem que anotar na ficha do seu personagem os pontos de experiência que você ganhou. Se você ainda não tiver o bastante para comprar os pontos normais de personagem, lembrando que um ponto de personagem custa 10 pontos de experiência, eu preciso ter 10 pontos de experiência para poder trocar por um ponto de personagem. Então, se eu ainda não tiver, né, ponto suficiente, eu vou guardando. Ou posso utilizar esses pontozinhos que eu tenho para outras utilizações. Que outras utilizações? Existe infinitas. A gente vai falar sobre elas daqui a pouco, tá? Várias maneiras de você utilizar os pontos de experiência, além de, claro, o óbvio, que é evoluir o personagem. No total, gente, quando você tiver narrador dando a experiência do seu personagem, né? Lembre-se sempre que nenhum jogador deve ganhar menos de 1 ponto, né? Nenhum jogador deve sair de mão vazia da mesa.
É muito chato você jogar 2, 3 sessões, já tá um mês jogando ali, aí sai todo mundo com 3, 4, 5 pontos, você não ganha nada. Ah, mas ele é um péssimo jogador. Ah, talvez ele seja um péssimo jogador porque ele começou agora. Talvez ele não saiba interpretar. E né, um dos deveres do narrador auxiliar, motivar para que ele interprete, né? Então, talvez a falha não seja só dele. Talvez você, narrador, não esteja dando a ele, a esse jogador, a oportunidade de crescer o personagem dele. Converse com ele, né? Oriente, né? Para que ele possa tornar esse personagem dele melhor, tá certo? E sempre dê pelo menos um ponto de consolação, por pior que seja o jogador, para que ele tenha motivação de continuar jogando. E o máximo que eles devem receber é 10 pontos de experiência em uma aventura. O máximo é 10 pontos. Você foi avisado. Se der mais de 10 pontos, você não vai depois controlar. Ele vai se tornar uma divindade, né? Um ser sobrenatural de outro. A não ser que seja realmente essa a sua intenção. Estou fazendo uma campanha curta, eu quero narrar rápido, eu quero que eles evoluam rápido. Aí tudo bem. Mas se a sua ideia é narrar uma campanha mais prolongada, no máximo 10 pontos de experiência em uma mesma aventura. Tá bom? Tá ok? Vamos lá. Como é que eu ganho experiências com vitórias, né? Então, a gente viu que tem 3 maneiras de você ganhar experiência. Cumprir a missão, né? Cumprir a missão, terminar a aventura com vida, sobreviver, cumprir a missão. E a última é combates justos, né? Então, vamos ver as vitórias em combates justos. Vencer inimigos em combate dá ponto de experiência. A regra geral é que cada inimigo vencido, 1 ponto de experiência. Mas, cuidado, né? Isso aí tem que ocorrer no que a gente chama no mundo de RPG de combate justo. Entenda por combate justo uma luta 1 contra 1. Eu contra você. É um combate justo, tá? Atacar furtivamente um inimigo, você ataca o cara sem ele perceber, ele está indefeso, só é considerado combate justo em certas condições, né? Por exemplo, situação de guerra, uma situação de sobrevivência, tá? Mas se for um duelo ou um torneio, isso aí não é considerado um combate justo. Então, muito cuidado, narrador, na hora de analisar e ver se uma determinada situação pode ou não ser considerada um combate justo. Outra coisa interessante é que os personagens com código de honra do combate, eles jamais lutam de forma injusta. Isso quer dizer que se for 2 contra 1, eles não lutam. Se for, né, eles nunca lutam sem avisar o oponente que eles vão atacar. Então, eles sempre procuram atacar dentro do combate justo. Isso é uma desvantagem chamada código de honra do combate, tá bom? Que mais que eu posso falar que é a respeito, né, do combate justo? O combate justo, você tem que ter muito cuidado com ele, porque muitas vezes é só um inimigo contra 4. Mas o nível do inimigo é tão elevado, que ele pode ser, nessa situação, considerado um combate justo. Veja o exemplo, por exemplo, os garotos daquele desenho Caverna do Dragão, lutando contra o dragão Tiamat. Então, o Tiamat, o dragão, ele tem um nível tão elevado que os 5 garotos atacando ao mesmo tempo contra ele ainda é considerado um combate justo. Então, combate justo também tem que levar em consideração, narrador, o nível do oponente. Então, se o oponente é muito poderoso, tá? Os PCs atacarem esse oponente juntos não vai fazer com que aquela luta não seja um combate justo, tá? Se alguém perde tempo preparando, né, antes de um combate, por exemplo, concentrando um poder, se preparando para lançar uma magia, né, o oponente ele pode aceitar ou não essa demora, tá? Então, caso o oponente aceite, né, ele vai esperar o cara se preparar e só depois que ele se preparar é que ambos os lados vão poder atacar, tá? Vão lançar suas iniciativas e poder atacar. Esse combate, ele passa a ser considerado justo. Não importa o número de lutadores envolvidos. Por quê? Porque cada lado esperou o outro se preparar. No momento combinado, né? Eles rolam a iniciativa e desce a porrada, né? Desce o barraco.
Se um dos lados resolver atacar antes, né, ele não vai receber ponto de experiência em caso de vitória, tá? Vamos supor que você deixou os seus inimigos se preparar só para de H, de queijo, só para enganar os trouxas. Na hora que eles começaram lá a se preparar, você foi e atacou de surpresa, né? Então, você vai vencer a luta, provavelmente, né? Vai ganhar o combate, mas você não vai ganhar pontos de experiência, sem falar que para heróis isso é uma situação muito feia, né? Heróis sem palavra, né? Sem honra, né? Já os vilões não estão nem aí para ponto de experiência, que eles querem mesmo é fazer as suas maldades, independente, doa quem doer, e má fama para vilão é bônus, né? Quanto mais mal for a fama dele, melhor para ele, mais feliz ele fica, né? No caso de aliado, então você não recebe ponto de experiência pela vitória dos seus aliados. Então você está lutando com vários aliados, se o aliado venceu, o ponto de experiência é dele, não é seu. Mas cuidado, se você controla aquele aliado durante todos os turnos do combate, se é você que está controlando o aliado, você poderá sim, caso o seu narrador assim deseje, lhe ofertar, ganhar pontos de experiência pelo seu aliado, mas somente se for você que esteja controlando o seu aliado. Se for aquele aliado que luta você e o aliado é controlado pelo narrador, você não ganha pontos de experiência por ele. Vamos supor também que você seja um personagem com aquela vantagem separação, sabe? Aquela vantagem que faz várias cópias de você mesmo, né? Exemplo clássico, Naruto, né? Poder do Naruto lá de fazer as cópias de sombra dele, né? Então, aquele poder ali, né? Que em 3DT ele é chamado de separação, ele te permite fazer inúmeras cópias de você mesmo. E o legal, gente, é que essa situação ainda é considerado um combate justo. Então, quando o Naruto ele faz lá suas 100, 200 cópias para atacar um inimigo, ele mesmo assim vai ganhar experiência, mesmo assim ele é considerado um combate justo, como se fosse 1 contra 1. Estranho, né? Pois é, mas se o manual diz que é, né? Quem sou eu para dizer o contrário, tá? Então, narrador, se você não gostou dessa interpretação, puxa a sua regra de ouro lá, tá? E diga, não, eu sei que o manual tá dizendo, mas eu não aceito, eu não quero, tá? Regra de ouro, tô mudando isso agora, porque você pode, né, narrador? Você pode, mas o que tá no manual é isso, tá ok? Vamos falar sobre inimigos fracos, né? Que é o que eu tava falando para vocês. Vitória sobre inimigos muito mais fracos que o personagem. Então, vamos imaginar 4, 5 personagens lutando, personagens de nível 5 lutando contra uma abelha gigante de nível 1, né? Brincadeira de criança. Depois que você chega no nível 5, as abelhas gigantes, um peteleco e você mata, né? Então, se você é um personagem de nível muito elevado, está lutando com personagens de nível muito baixo e considere personagens de nível baixo aqueles feitos com metade ou menos dos pontos de que você é feito. Então, se você é feito com 10 pontos, toda criatura com 5 ou menos pontos é considerado um inimigo fraco para você, tá? Você não ganha ponto de experiência. Quer dizer que você vai deixar as abelhas gigantes lá para matar outras pessoas inocentes? Claro que não, né? Você vai lá meter o sarrafo nas abelhas e matá-las do mesmo jeito. Mas você não vai ganhar ponto de experiência por isso, tá? No entanto, se os pontos somados de vários inimigos fracos igualarem a pontuação do personagem, né? Então, não é você de nível 10 contra uma aranha de nível 5. Não, é você de nível 10 contra 2 aranhas de nível 5. Então, veja que a soma dos pontos dos teus inimigos está igualando contigo. Nesse caso, sim, isso é considerado um combate 1 contra 1 e rende pontos de experiência normal em caso de vitória, tá? Então, sempre preste muita atenção no narrador, pergunte no narrador, eles aí junto, os 2 me atacando, os 3 me atacando. Nesse caso, é 1 contra 1, né, narrador? Eu sou mais poderoso, mas são 3, né? A minha defesa vai ficar dividida, então, já logo com o seu narrador, mostre para ele que você conhece, né, as regras de experiência, tá? Porque, né, um narrador consciente, um narrador, né, cuca fria, ele vai dizer, não, é verdade, você tem toda a razão, é assim mesmo que a gente faz. Cuidado, inimigo fraco só dá
Ponto de experiência, se a soma dos inimigos, da pontuação com que os inimigos foi feito, igualar com a sua. E é considerado inimigo fraco todo inimigo feito com menos ou a metade de pontos que você foi feito. Tudo bom? Beleza? E inimigos fortes, né? É considerado inimigo forte, né? Todo inimigo feito com 2 vezes mais pontos que a média dos personagens jogadores. Como é que é? É isso mesmo. Então, imagine que você tem um oponente de 20 pontos ou mais contra um grupo de campeões, né? Campeões seria o quê? 7, né? Então, você vai tirar a média, vamos supor, 5 inimigos feitos com 5 heróis feitos com 7 pontos. 5 vezes 7, 35, né? 35 dividido por 7. Então, um inimigo de 20 pontos, ele seria 2 vezes mais ponto que a média dos personagens, né? Então, ele seria o quê? Ele seria um inimigo forte, tá? Então, você tem uma equipe contra esse inimigo forte, isso aí é considerado combate justo. Quando é que é considerado combate justo? Quando a pontuação do inimigo é 2 vezes ou mais, né, pontos que a média dos personagens jogadores. Então, você soma todos os pontos dos personagens jogadores, divide pela quantidade de personagens, né? Vamos supor que a soma dos pontos dê 30, dividido por 5. Então, a média dos personagens é 6. 6 contra um oponente de 10 pontos, contra um oponente de 12 pontos, aí sim já está valendo como combate justo, tá bom? Oponentes poderosos, eles concedem mais experiência quando eles são derrotados, tá? Então, calcule a pontuação total do oponente, levando em conta apenas vantagens e desvantagens que afetem o desempenho em combate. Então, se o vilão tem a perícia cozinhar, isso aí não vai fazer diferença no combate, né? Se ele tem a perícia medicina, não vai fazer a diferença no combate. Então, você soma apenas vantagens e desvantagens que afetam o desempenho em combate. Aí, você divide esse valor por 10, tá bom? Vamos imaginar que você tenha um dragão, né? Então, o dragão lá, somando tudo, dê 50, né? As vantagens e desvantagens. Divide por 10, então vai rolar 5, tá? Caso o inimigo poderoso seja vencido por um grupo, o personagem que aplicou o golpe final, né? Que deu o kill, né? Como a gente costuma chamar nos videogames, ele recebe metade dos pontos de experiência por derrotá-lo, arredondado para cima, tá? Então, aquele que deu o golpe final, o golpe, o fatality, o último golpe, ele recebe a metade dos pontos que o inimigo vale, tá? No mínimo 2 pontos, tá? Ele vai receber no mínimo 2 pontos. Então, vamos supor que o personagem seja mais forte, mas não seja tão forte assim. Então, no mínimo, ele vai ganhar 2 pontos. E os demais que lutaram junto com eles vão dividir entre si o que sobrou. Com, no mínimo, é claro, 1 ponto de personagem, tá certo? Então, é assim que a gente calcula, a experiência com vitórias, né? Experiência através de combates, né? Justos ou não, tá, pessoal? E agora, a utilidade da experiência, né? A primeira, é claro, a gente já vem falando desde que começamos o vídeo, que é a evolução do personagem. A evolução do personagem é a principal utilidade dos pontos de experiência. Lembrando que 10 pontos de experiência vale 1 ponto normal de personagem. Então, se eu quero aumentar 1 ponto na minha habilidade, eu preciso gastar 10 pontos de experiência. Se eu quero comprar uma vantagem de 2 pontos, eu preciso de 20 pontos de experiência. E assim sucessivamente. Só que, às vezes, quando você termina a campanha, você ganha pontos de experiência, mas você não tem pontos de experiência suficiente para trocar por pontos de personagem. E aí você não consegue fazer evoluir o seu personagem. O que você deve fazer numa situação dessa? Como eu disse anteriormente, você deve anotar a sua experiência lá na sua ficha de personagem e guardar, né? Guardar ela para poder comprar futuramente vantagens únicas, aumentar, né, as características, ou até mesmo recomprar as desvantagens. Recomprar desvantagem? Recomprar desvantagem. Vamos supor que eu comprei a desvantagem código de cavalheiro, né?
E eu não sabia que o narrador ia narrar num cenário onde a maioria dos inimigos é tudo mulher, e toda a vida eu me dou mal, apanho das mulheres, porque eu não. Então eu posso, depois de muito tempo, ver que dizer, ó, narrador, eu percebi que as mulheres não são fracas, como eu pensava, que elas não são indefesas, eu quero recomprar essa desvantagem, eu quero a partir de agora descer o sarrafo nas meninas. E aí você paga a quantidade de experiência e você recompra, você pode fazer isso utilizando pontos de experiência. Legal, né? E você pode também utilizar para outras coisas também. Vamos ver aqui como é que a gente utiliza o ponto de experiência tanto na campanha e como que o jogador utiliza, né, os pontos de experiência para se beneficiar dentro da campanha. Tesouros. Os pontos de experiência, eles podem ser trocados por dinheiro. Você pode chegar para o narrador e dizer, olha, eu quero trocar esses pontos de experiência aqui por dinheiro, tá? Porque, de alguma forma, né, os pontos de experiência, eles também representam tesouros que o personagem conquistou, né? Então, cada ponto de experiência, ele pode ser vendido por 100 moedas. Vamos supor que você está precisando, num desenrolar de uma história lá, de 100 moedas de ouro, para subornar um inimigo, ou para pagar o resgate de um aliado. Você pode chegar para o narrador e dizer, narrador, eu vou gastar esse ponto de experiência, eu tinha as moedas, né, guardadas no meu colchão, né, conseguir emprestado, e você pode sim trocar os seus pontos de experiência por tesouros. Sabia disso? Sabia não, hein? Pois é. Coisinhas que peguei por aí. Os pontos de experiência, eles podem representar itens e objetos diversos que o personagem conseguiu durante as suas aventuras. Então, vamos supor que você está precisando de uma pistola, né? Aí você não tem a pistola, mas você pode chegar para o narrador e dizer, narrador, lembra que na campanha passada eu olhei nos bolsos daqueles inimigos que eu matei e eu encontrei algumas coisas lá, narrador? Quantos pontos de experiência eu preciso pagar para eu ter encontrado a pistola que eu estou precisando lá, para eu ter encontrado uma seringa, para eu ter... Então, dependendo do objeto que você quer ter pegue por aí, dependendo do valor e da importância dele na história, o narrador vai arbitrar um valor para ele em pontos de experiência. Então, o narrador vai dizer, ó, isso aí vai custar 3 pontos de experiência. Você paga os 3 pontos de experiência e, vups, tá lá a seringa no teu bolso. Tá lá, né, a pistola no casaco, tá certo? Então, coisinhas que eu peguei por aí também é outra maneira de utilizar os pontos de experiência. Novas magias. Os magos adoram isso aqui, tá? Sou mago, ou sou uma criatura mágica, eu quero aprender novas magias. Se eu tiver todos os requisitos necessários para fazer aquela magia, eu posso aprender aquela magia pagando para isso um ponto de experiência. Então, posso dizer, narrador, eu quero ter aprendido magia de anfíbios, para poder andar dentro d'água, se me preocupar. Se eu tiver os requisitos, né, necessários para aquela magia, que eles vêm na descrição de cada magia. Se você não sabe como é que é isso, dá uma olhadinha aqui no link, né, vai te levar para os outros vídeos. Entre eles lá tem um vídeo só falando sobre magia, você vai ver como é que cada magia vem descrita. Está lá descrita as condições para você fazer aquela magia. Se você já tiver essas condições e um ponto de experiência, você aprende a nova magia. O narrador vai dizer que numa das paradas, né, no intervalo entre uma aventura e outra, você estudou e aprendeu aquela magia. Outra forma de utilizar os pontos de experiência é nos chamados sucessos automáticos. Então, imagine que você está em um momento dramático do jogo, um momento muito especial para você, que se der um erro ali, vai complicar de uma forma irremediável a vida do seu personagem ou os planos que você fez para o seu personagem. Então, você pode comprar um sucesso automático a custo de um ponto de experiência. Você pode gastar um ponto de experiência para comprar um acerto automático em um teste, tá? Ou um resultado máximo em qualquer rolagem de dano ou de cura. Eu preciso recuperar o valor total aqui, então gasto ponto de experiência, jogo o dado, já deu 6, né? Você deve fazer a compra antes de rolar o dado, viu? Olha, gaiatice. Nada de rolar o dado, ai, deu erro, ai, nada, eu queria comprar um sucesso. Não, não pode mais, né? O teste já foi feito, tá? Outra coisa, os pontos de experiência que você gasta, eles só afetam os seus próprios testes. Você não pode, por exemplo, gastar um ponto de experiência
para fazer um amigo seu ser bem-sucedido, ou pior, fazer um amigo seu falhar, né? Então, isso não acontece. A única exceção para isso, gente, é aquela vantagem chamada ligação natural, tá? Se você tiver ligação natural com uma outra pessoa, seja por qual bendito motivo for, você pode sim usar os seus pontos de experiência para ajudar, né, aquela pessoa, tá? Você também não pode comprar um sucesso automático se aquele teste é um teste impossível. Por exemplo, o narrador pede um teste de habilidade -3 e a sua habilidade é 2. 2 menos 3 vai dar -1. Esse teste é impossível, você nunca vai tirar -1 no dado, tá? Então é um teste impossível. Se o teste é impossível, você não pode pagar pontos de experiência para ganhar o acerto automático. Pois é, mas você pode gastar o ponto de experiência para tornar o possível o impossível, para fazer o impossível ser possível. Nesse caso, você vai pagar para você ganhar mais 3 de bônus no teste. Então, o teste era habilidade -3, você ganha mais 3 na sua habilidade, que é 1, 4. Agora você tem habilidade 4, 4 menos 3, 1. Você pode agora fazer o teste por pio, tá? Então, você deixa de ter um teste impossível e passa a ter um teste possível, usando para isso um ponto de experiência. Acertos críticos. Você pode gastar um ponto de experiência para comprar um acerto crítico. Se você lembra bem, o acerto crítico é um resultado 6 no D6. Então, toda vez que você tira um 6, o que acontece de bom? A sua força, o seu PDF, né, dependendo do tipo de ataque que você está fazendo, ele dobra, tá? Vamos supor que você tenha... você queira agora que ele dobre, você queira causar um dano grande porque quer matar o inimigo de uma vez. Ou vamos imaginar que você tem um ataque ou uma arma que funciona melhor quando dá ataque crítico, né? Quando dá o 6. Nesses casos, você pode gastar um ponto de experiência para você já comprar esse acerto crítico, você já comprar. Não é só um acerto automático, é um 6, tá? Eu não quero só que seja acerto, narrador. Eu quero que seja um 6. Aí você declara a compra do acerto crítico. Outra forma de utilizar a experiência é para a chamada recuperação espantosa. A qualquer momento, você pode gastar um ponto de experiência para recuperar todos os seus pontos de vida. Repetindo, por um ponto de experiência, você recupera todos os seus pontos de vida, tá? Ou você pode gastar 2 pontos de experiência para recuperar todos os seus pontos de magia. Então, vamos supor que você está muito ferido, ou seus pontos de magia acabaram, mas você tem experiência guardada. Você pode chegar para o narrador e negociar a recuperação espantosa. Todos os PVs por 1 ponto de experiência e todos os pontos de magia por 2 pontos de experiência. E é uma pechincha, viu, gente? Tem horas que, sinceramente, a gente, se não fizer isso, acaba mesmo perdendo o personagem. Vamos falar agora sobre poder surpreendente. A qualquer momento, você pode gastar um ponto de experiência para manifestar um poder, tá? Um poder surpreendente, um poder que você não tem. Isso é como comprar uma vantagem por tempo limitado. Você paga um custo de vantagem em ponto de experiência, por exemplo, área de batalha, 2 pontos, né? E a vantagem dura até o fim do combate. Olha, essa daqui eu vou falar para vocês como narradora, a maioria dos narradores não gosta muito de permitir, não, tá? Porque aí meio que, poxa, do nada o cara adquire uma vantagem que ele não tinha, mas é uma das condições, sim, que você pode comprar com ponto de experiência, tá no manual, e a minha obrigação aqui é contar para vocês, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não use, eu como narradora, eu tenho a liberdade de não usar, né, ou de usar, tá? Desde que eu avise com antecedência os meus jogadores que aquela regra ali não vai valer, e desde que eu não tenha usado ela para nenhum outro jogador anterior, porque aí é muito legal. Eu quero que o cara se dê bem, eu deixo. Eu quero que ele não se dê bem, eu não deixo. É uma manipulação, né? Uma falta de caráter da parte do narrador. Então, lembre-se que as regras que você modificar, ela tem que ser modificada desde o início, ela tem que ser modificada para todos, tá? E as regras que você respeitar também tem que ser respeitada para todos.
tá bom? Outra forma de gastar suas experiências são com magias surpreendentes. Tem o poder surpreendente e tem a magia surpreendente. A qualquer momento você pode gastar um ponto de experiência e lançar uma magia que você não conhecia, né? A magia, ela surge em sua mente por um instante, né? No momento de desespero, né? Você lembra que viu alguém, um conhecido seu, lançar aquela magia, ela surge na sua mente. Você, mesmo pagando ponto de experiência, você ainda tem que ser capaz de lançar essa magia, ou seja, você deve ter todos os requisitos necessários e também tem que ter os pontos de magia necessários para lançar. Senão, mesmo com o ponto da magia, ponto de experiência, você não vai conseguir fazer a sua magia surpreendente. E eu tenho, evidentemente, assim como eu tenho pelo poder surpreendente, também pela magia surpreendente as minhas ressalvas, mas são ressalvas minhas e que o seu narrador ele pode não concordar comigo, ele pode achar interessante que do nada o jogador dele surja com uma magia super poderosa lá, né? Então cada narrador é diferente, isso é que é o legal, isso é que torna as histórias de RPG tão variadas, tão diferentes, tão ricas. Então converse sempre com o seu narrador. Então, gente, ó, a única regra de experiência que nenhum narrador vai poder dizer que não aceita é a evolução do personagem, né? O narrador não vai poder dizer, não, você não pode usar a sua experiência para evoluir seu personagem. Isso é um absurdo. Se você evoluiu, se ele te deu experiência, você vai poder gastar. As outras formas de utilização que a gente viu até agora, né? Tesouro, coisinhas que peguei aí, nova magia, sucesso automático, enfim, todas elas são opções do narrador. Ele permite se ele quiser. Se ele não quiser, ele não permite. Embora esteja no manual, né? Embora esteja no manual de forma explícita que ponto de experiência pode ser trocado por isso ou por aquilo, o narrador ele pode sim chegar e dizer, olha, não aceito a parte do acerto crítico, não aceito as coisinhas que eu peguei por aí, não aceito magia e poder surpreendente. Ele pode. Ele só não pode dizer que não aceita que a experiência seja usada para evoluir o personagem, porque aí ele está descaracterizando a própria essência do termo experiência, né? Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre experiência. Espero que vocês tenham gostado sobre o nosso estudo do sistema 3DT Alpha. Eu fiz de todo o coração, porque é um dos sistemas de RPG que eu mais gosto. É um sistema de RPG maravilhoso, onde eu ambientei inúmeras histórias ao longo da minha vida como jogadora e narradora de RPG, tá? E eu espero que você tenha a oportunidade de viver muitas aventuras, né, nesse sistema maravilhoso. Então, não deixe de colocar aqui embaixo o que você achou desse e dos outros vídeos, né, de toda a análise do sistema. Se tem alguma coisa que você queria ver que eu não falei, coloca aqui, tá? Quem sabe a gente depois faz um vídeo sobre isso. E, no mais, eu queria muito agradecer vocês ficarem aqui comigo até agora, até o final, né, dessa análise linda sobre o sistema Defensores de Tóquio, terceira edição, Alpha, um sistema que mudou a história do RPG nacional, né, um sistema que trouxe milhares de brasileiros para o RPG, tá, do nosso querido Marcelo Cassaro. E é isso aí, gente, muito obrigado. Se você curtiu esse vídeo, saiba que vários outros cenários eu vou trazer para a gente poder analisar. Então, fica aqui comigo, se inscreve, tá? Se não for inscrito, ativa o sininho para você receber a análise dos outros cenários. Curte, compartilha, fala do meu canal para outras pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. No mais, eu só tenho que agradecer a sua companhia, o seu carinho. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!